Glória a Deus. Permaneçam em pé, queridos, e vamos ler nosso texto na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 7. Ultimamente, nós alteramos um pouco aquela sequência que a gente fazia de um capítulo por dia, né? A carta de Tiago é muito detalhada, tem minúcias importantes. Nós estamos fazendo pedaços pequenos a cada culto, a cada estudo, para a gente poder acompanhar um pouquinho mais, porque é o pastoreio de Tiago sobre as nossas vidas. 7, nós vamos ler somente até o versículo 12. Quem encontrou o texto, diga amém. Amém. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó? Viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Amém. Muito bem. Nós agora temos algumas observações. Vocês se lembram quando nós começamos a sessão do capítulo 4, versículo 13? Tiago tinha destinatários genéricos, dizendo, vós os que dizeis, ou seja, todo mundo que comenta uma coisa ou outra a respeito de algo. Quando chegamos no capítulo 5, versículo 1, ele tinha um destinatário específico, vós, os ricos, e tinha um assunto a tratar com aqueles que são ricos, querendo saber e observações importantes sobre como a riqueza é adquirida e como ela é utilizada. E agora, nessa sessão de agora, inicia-se também com destinatários específicos. Só que a palavra agora é pastoral, mais pastoral ainda, é pontual. Ele chama irmãos. E é sempre bom a gente lembrar que Tiago é pastor e está se dirigindo à igreja. Às vezes, algumas pessoas, quando vê alguns comentários de Tiago, pensam que ele está se referindo a acontecimentos lá no mundo, que vai acontecer isso, que aconteceu aquilo, que tinha esse e aquele contexto, até das políticas seculares. Não. Tiago é bem direto. O assunto dele, quando ele fala com respeito aos ricos, ele fala com os ricos da igreja. E quando ele fala agora com os irmãos, ele fala com os irmãos da igreja. Mas o que ele fala agora? Qual é o assunto dele? O texto aqui tem vários assuntos, né? Paciência, perseverança, sofrimento, a vinda de Cristo. Paciência e perseverança vai dar o mesmo. Nesse contexto, o significado é o mesmo. A rigor, nós temos aqui 3 assuntos que se juntam e faz um só. Sofrimento, perseverança e a segunda vinda de Cristo. E os 3 se encaixam e nos trazem e nos fazem lembrar a volta do Senhor. Ele vai voltar. E essa é a temática desse pedacinho de texto que Tiago quer fazer aqui. Vamos falar sobre a vinda de Cristo e para isso nós precisamos de perseverança, nós precisamos de paciência e algumas outras coisas que nós vamos ver aqui. E aí ele começa dizendo o seguinte, a vinda de Cristo, o seu retorno, será precedido de sofrimento. Olha só que coisa
Interessante. E esse sofrimento, Tiago não faz assim, ele faz igual Jesus. Ele não poupa ninguém, não fica passando a mão. Não, irmãos, tenha calma que o Senhor vai abençoar. Não tem disso não. Ele não floreia. Ele está dizendo que os dias que antecedem a vinda de Cristo serão com provações. Serão com sofrimento na vida dos crentes. Serão com tribulações, perseguições, algumas coisas assim. Talvez as coisas que façam a igreja, quem sabe, até se aproximar mais de Jesus. Porque vocês já notaram que quanto mais confortável a vida cristã, quanto mais o bolso cheio, quanto mais a geladeira cheia, o tanque do carro, tudo, quanto mais isso, menos piedade cristã, menos compromisso com Deus. Quanto mais sofrimento, mais oração. Quanto mais tribulação, mais Senhor, tem compaixão de nós, eu estou aqui, me ajuda, fica comigo, eu te amo, o sangue de Jesus tem poder, e aí você sabe que as coisas se aproximam. Então, e a vinda de Cristo precede a isso. A epístola vai chegando ao fim, e Tiago se preocupa em firmar os crentes. Ele diz assim, sejam pacientes, irmãos, diz ele, em virtude de, não era particularmente apreciada essa virtude pelos gregos, por exemplo, paciência, longanimidade, não. Eles querem as coisas tudo rápido, imediatista. O que é isso? Eu vou ficar esperando quanto tempo, né? Mas aqui tem duas palavras, tem uma palavra que Tiago usa aqui, a palavra grega, macrotímia, que macro é de macros, de longo, de grande, e tímia de disposição. As duas palavras, se juntando, formam a palavra grande disposição. E aí então, de onde se deriva esse verbo que Tiago usou, macrotímia? Tenho grande disposição. Expressa a disposição inabalável, um espírito constante que nunca se abate. Então ele está dizendo o seguinte, olha, a vinda de Cristo está se aproximando, Jesus vai voltar, tribulações virão, perseguições virão, problemas difíceis acontecerão, não se abale, não desista, permaneça. Você pode observar que de vez em quando os crentes estão bem atribulados, nós vamos ver no domingo a carta de Esmirna, e hoje eu comecei a ler a carta de Esmirna e tem uma coisa assim, muito sofrimento, muito sofrimento, muito sofrimento, o tempo todinho, e Jesus não promete que vai melhorar. Ele diz o contrário, olha, e fica atento, que vem mais uma pancada aí, viu? Vem mais um sofrimentozinho para vocês aí, mas aguenta firme, sejam fortes, o Senhor vai te dar graça. Então, a vida cristã é assim. Jesus não disse assim, no mundo tereis aflições? E às vezes as pessoas espiritualizam, o cristianismo de hoje está assim, meio cheio de propaganda, né? Você tem tudo assim, ó, se você quiser aceitar Jesus, você vai ter isso, vai ter aquilo, mas a realidade nem sempre é essa. A realidade é que crentes sofrem, tem tribulação, adoece, tem prova, tem luta, tem dificuldade. Então, agora nós precisamos de um espírito inabalável. O exemplo que ele nos tem dado, por exemplo, é o do lavrador. Ele aguarda o fruto do seu trabalho com macrotímia, ou seja, com grande disposição, com paciência. Seu trabalho é agora a paciência e a fé, porque ele já fez o que tinha que fazer. Ele já plantou, já fez o seu trabalho, e agora só tem uma saída para ele, aguardar. Você lembra que Paulo escreveu que Apolo plantou, Paulo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então o agricultor, ele vai lá, ele confia nas primeiras chuvas, ele vai lá e planta e faz o trabalho dele, e aí ele fica lá, e agora? Eu não posso chegar lá e fazer. Nós não estamos falando de um quintal, onde o cara pega um regador, enche lá na torneira e joga em cima da planta, não. Nós estamos falando de uma fazenda, onde o sujeito precisa, só tem jeito se chover. Eu só vou colher essa safra de milho, de arroz, de feijão, de qualquer coisa, se a chuva vier. Só que essa chuva, só quem dá é Deus. E ele precisa esperar. Ele não tem outra saída a não ser esperar. Então é uma lição que nós podemos fazer e não podemos desprezar essa lição. O progresso do reino de Deus também, às vezes, ele depende de nós esperarmos em Deus. Só Deus pode fazer. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou pregar, vou ensinar, vou orientar, mas só Deus é quem pode fazer. Eu não posso fazer nada. Às vezes eu observo que o ensinamento da palavra de Deus, ele traz resultado muito bom para muita gente, e não traz para outros. Tem gente que
entra aqui e sai aqui. A pregação do evangelho lá na rua traz conversão para muita gente, mas não dá para outros. Outro passa aqui, não está nem aí. Não estou nem aí para isso. Mas o nosso papel qual é? Pregar e ensinar. E aí o resultado disso, quem que vai dar? É Deus. E nós não podemos, né, como faziam os meus colegas lá no Ministério, obrigar, e fazia aquela pressão, aquela coisa terrível. E, pelo contrário, eles se aterrorizavam e as pessoas tinham raiva deles. Ninguém obriga ninguém a mudar de vida. Só se você quiser. Então é uma lição para nós. Por Jesus, pois nós temos que esperar por Ele. Não tem nada que nós podemos fazer para apressar Deus. Ele faz no tempo dele, do jeito dele, na hora dele, do jeito que Ele quer. E assim é que o lavrador espera. O lavrador espera o precioso fruto da terra. E essa lição deve levar o crente em Jesus Cristo a trabalhar com seriedade. Os frutos virão, isso é certo. Evitemos o desânimo e a tentação de querer produzir resultado. Isso aí não é problema nosso. Essa prerrogativa é de Deus e de ninguém mais. Não queiramos assumi-la antes que receba as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras chuvas serviam para dar umidade à terra, estorricada pelo período de estiagem, favorecendo assim, por exemplo, o plantio. Aí veio a primeira chuva, opa, agora a terra está boa, vamos plantar e tal, etc. Mas se não chover depois disso, a planta vai perder. Facilitou para aquele momento. Aqui em Brasília, por exemplo, há uma coisa parecida aqui em Brasília. É o fenômeno que nós chamamos agora, praticamente nesse momento agora, né? Que as pessoas chamam aqui em Brasília de a chuva do caju. A região aqui do Distrito Federal passa por um período de estiagem assim, muito intensa, de abril até o mês de julho. É absolutamente seco, sem umidade, muito quente, e às vezes cai a menos de 20%, aí a grama da cidade fica feia. Se você for lá na esplanada, é tudo seco, tudo feio. Quando eu morava ali no setor sul, ali na época do inverno, a gente olha pela aquela vista ali, é tudo lindo, tudo verde, né? Mas nesse momento agora, por exemplo, é seco, tudo queimado, tudo feio, e aí não tem jeito, não tem quem mude isso. A vida vegetal se retrai. Aí quando chega pouquinho perto da primavera, aí vem uma chuva torrencial, molha tudo, faz aquele arruaço tremendo. E aí, essa chuva que nós chamamos de a chuva do caju, né? Porque segundo os lavradores, é ela que faz proporcionar o florescimento dos cajueiros. E dizem que se não tiver essa chuva, não tem caju. Esse é o povo que diz. Esse nome é dado aí há muito tempo, né? A chuva do caju. Mas seria a chuva da primavera também, né? Daqui a pouco as flores, né? Quem vai para o plano piloto todo dia, sabe que daqui a pouco tempo, em decorrência dessa chuva que caiu agora, os ipês estão lá todos amarelos, roxos, bonitos, assim, caindo folhas, mas cada vez mais bonito. E assim são as flores, assim são os cajus, e as mangas, que também chegam por aí logo em sequência, e tudo por causa das chuvas. As primeiras chuvas, essa chuva que vem para molhar, para regar, para fazer as coisas ficarem bonitas. Ela chegou. Aqui, por exemplo, nós já vimos ela cair esses 3 dias agora. Não estamos na época de chuva. É como se fosse uma chuva temporã. Chegou aqui, molhou, vai embora. Daqui a pouco só seca de novo. Então o lavrador que está lá no campo, ele aproveitou esse momento. A terra está mais fofinha, está mais mole. Ele jogou, se acreditou, se confiou, botou a semente no chão, plantou, e agora o trabalho dele é esperar as últimas chuvas. No fim da estação chuvosa, por exemplo, na Palestina, serve para o amadurecimento do que foi plantado. O lavrador sabe que há um processo com etapas definidas. Tendo plantado, resta-lhe aguardar com confiança e com serenidade. É a tal macrotímia. Sede vós também pacientes. Agora é com ele. Agora é com ele. E Tiago está mexendo nisso aqui, e daqui a pouco você vai entender. É porque ele quer falar sobre a vida de Cristo. Vai sofrer, tem tribulação, tem luta, tem problema, tem dor, tem choro, tem lágrima. Mas o Senhor vai voltar. Mas você tem que esperar. E se eu não esperar?
Essa é uma temática interessante. E se eu resolver não esperar? Se você não esperar, ele chega e você não está no ponto. Eu vou só fazer uma pergunta, porque tem gente que tem umas teologias aí que diz que não, que você vai ser salvo mesmo, que você já levantou uma mão, está garantido. Mas eu vou fazer uma observação. Você está na parada de ônibus esperando o ônibus passar. E o ônibus vai passar. Está certinho que vai passar. Você olhou para lá, ele vem. Já saiu da rodoviária, essa hora ele está perto. Mas na hora que o ônibus veio, você resolveu ir lá para o meio-fio, amarrar o sapato. Ficou lá de boa, amarrando o sapato. Daqui a pouco, o ônibus foi embora. Eu pergunto, se o ônibus foi embora sem você, você vai nele? Você chega? Não chega. Você tem que esperar. Esperar não é uma coisa muito fácil, mas você só alcança se esperar. E por isso tem que ter paciência. Lembra do Salmo 37? Que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo mais. Descansa no Senhor e espera nele. Gente, duas palavras que me confrontam muito. Porque eu não sou um cara muito descansado, não, sabe? Eu vou ser bem sincero, eu sou um cara meio apressado. Se eu chegar lá na parada de ônibus assim, e eu ficar assim, olhar, meu Deus, não vem não. Já deve ter furado o pneu, quebrou, estragou. Eu não consigo ficar na parada de ônibus, por exemplo, como algumas pessoas que chegam lá e sentam na parada e pegam um livro, de vez em quando olham. Não, eu fico, meu Deus, esse negócio não vem logo, como é que pode uma coisa dessa? Então, descansar e esperar não é a mesma coisa. São coisas bem difíceis de fazer. E olha só onde Jesus nos coloca com relação à sua vinda. Descansa, ele vem. Pode dormir, pode ficar tranquilo, pode trabalhar sossegadamente, ele vem, não precisa se afligir. É essa tal da macrotíade. Tiago retorna ao versículo 8. Antes deveriam ser pacientes até a vinda do Senhor. Aqui a vinda do Senhor está próxima. A palavra que está aqui no original é parousia. Uma palavra bem famosa aqui nos termos teológicos, mais preciosa, é um dos termos teológicos mais preciosos do Novo Testamento. E um dos seus significados, talvez o primeiro significado, era a visita de um monarca a uma cidade sob seus domínios. O rei vai visitar ali a cidadezinha tal, a parousia. Vai chegar o rei. Mais tarde passou a se designar a visita de alguém. Vai chegar alguém importante aqui, a parousia. Mas tanto o Tiago, como Pedro, como Paulo e João, utilizam o termo para apresentar a aparição do Senhor Jesus Cristo ressuscitado e a sua vinda em glória. Aí essa parousia então ficou aqui. Não sejam pacientes, vai ter uma parousia. O Senhor virá, ressuscitado e glorioso. Ele vai chegar. Pode ter calma, pode esperar. Não aconteça o que acontecer. Tem coisa que no mundo vai ter muitas adversidades e muitas turbulências, mas que o Senhor vai voltar, ele vai. Se você vai estar esperando, é outra questão. Mas eu só vou dizer uma coisa: se você acreditar que ele vem, ele vem. Se você não acreditar, ele vem a si mesmo. Se você estiver esperando por ele, ele vem. E se você não estiver esperando, ele vem também. De qualquer maneira, ele vem. Está certo isso aí. É uma coisa definida. Então, o motivo da perseverança do cristão é que o Senhor Jesus virá em glória e com poder. E a vinda do Senhor está próxima. Logo no versículo seguinte, diz Tiago que o juiz está à porta. É preciso reconhecer com honestidade e sem fazer malabarismo mental que o escritor está falando do Novo Testamento que esperava a vinda do Senhor bem pertinho, está chegando. Mas ele demorou. Não tem problema, mas que a fé é essa. Não precisa você ficar pensando que agora ele não vem mais. Ele vem. Só que se ele tivesse vindo naquela época, ou há poucos anos atrás, muitos teriam se perdido. Ele é longânimo, ele tem paciência. E sem contar que para ele, um dia, 1000 dias como um dia como 1000 anos, e 1 ano como 1000 dias. Para ele não faz diferença. Desde
há mais de 2000 anos atrás, que João, o apóstolo paciente, amoroso, disse assim: filhinhos, já é a última hora, você nem tomou banho ainda, nem vestiu a roupa, e está na hora do casamento, e você nem esquentou a cabeça. Na última hora, já tem 2000 anos. Para ele, foi há pouco tempo, alguns minutinhos atrás. Então a parousia para eles era iminente. O fato de não ter acontecido naqueles dias não nos deve levar a descrer na Escritura. Tampouco presumir que o Senhor não vem mais, Ele vem. A Bíblia diz que Ele vem. E agora, para encerrar a história, Ele vem mesmo. Nele, Deus se fez homem e entrou, vamos dizer assim, no tempo e no espaço. Ele vem e o tempo é dele, é na hora que Ele quiser. O tempo terá o seu fim quando Ele quiser e quando Ele regressar. E não adianta a gente tentar, por exemplo, na história, capítulo final da história, devemos acautelar contra a precipitação que muitas pessoas tiveram de marcar, de tentar teologicamente marcar a vinda de Cristo. Eu vou citar algum. Um infeliz artigo intitulado O Alinhamento dos Planetas, eu acho que os medianos aí, os de 40 anos, aí, de 50 anos, devem ter acompanhado isso aí. O Alinhamento dos Planetas, o artigo dizia-se, publicado pela revista Palavra da Vida, produziu uma longa série de artigos e livros pouco sérios sobre o tempo do fim. O desejo de estabelecer uma data para esse evento que vem de tempos bem remotos. Por exemplo, Inácio, Policarpo, Irineu e Justino presumiram que nos seus dias fossem os últimos da humanidade. Mas não foram. Eles pensaram, mas não foram. Com base nas Escrituras, Hipólito marcou a volta de Cristo para o ano 500. Isso é no 3º século. Não veio. Nova data foi marcada após a frustração para o ano 1000. Também não veio. O Anabatista Hoffman marcou a ocasião para 1533. Não veio. William Miller declarou que seria em 1843. Depois corrigiu para 1844. E tudo que surgiu foi o Adventismo do 7º dia. Não veio. Os Testemunhos de Jeová, com maior obsessão, estabeleceram 1914. Corrigiram para 1975. Não veio. E agora, como não veio, então agora a sua revista Despertai, assim declara, na página 2. Importantíssimo é que a revista gera confiança na promessa do Criador sobre uma nova ordem pacífica e segura antes que essa geração de 1914 desapareça. Então eles estão dizendo que quando morreu o último que nasceu em 1914, Jesus vem. Esses camaradas já estão com mais de 70 anos. E não vem. Não seria muito melhor, para quem entende a fraseologia jeovista, né? A declaração é: antes que morra o último de 1914, teremos o fim de tudo. Nessa data desse escrito, quem nasceu já tem 73 anos, precisamente. Quando essas pessoas morrerem, eu acho que não tem mais nem uns 40 pela frente. Pode ser que Jesus venha até hoje, pode ser que não. Pode ser que seja daqui a 100 anos. Né? Lembre-se de Mateus 24, 36. Daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Só o Pai é quem sabe. Jesus falou isso. Então não adianta tentar marcar. E Jesus não deixou marcar por isso mesmo. Porque Ele quer o quê? Vigilância, Ele quer atenção, Ele quer perseverança, Ele quer que você esteja atento 24 horas por dia. Ele não quer... Você já pensou, olha, eu vou vir no dia 25 de dezembro de 2025. Aí você fica bem relaxado, quando for no dia 24 de dezembro, você, opa, vamos me arrumar, vamos reconciliar, cadê o pastor? Liga para a igreja, vamos arrumar tudinho aqui, porque Jesus vai voltar amanhã. Não, assim não. Jesus quer a sua perseverança, Jesus quer o seu compromisso, Jesus quer a sua devoção, Jesus quer a sua atenção o tempo todo. O dia todo, semana toda, manhã, tarde, noite, madrugada. É isso que Ele espera de nós. Então, lembremos-nos disso. Sendo essas palavras do próprio Salvador, cumpre-nos observá-lo que recordar outras. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor, quando vos vier,
vos achar fazendo assim. De nós não se espera adivinhação. De nós se espera fidelidade, compromisso. Você não tem que adivinhar nada, saber o dia que ele vem. Se Jesus falou que não era para saber, não adianta. Alguém queria saber aqui que dia vai morrer? Queria saber o dia da morte? Eu vou só falar para vocês como é que acontece quando a pessoa sabe o dia da morte. O cara está bonzinho, né? Meu filho tem uma expressão lá, que agora, por exemplo, nessa época do Covid, aí ele pegou uma gripezinha, você vai fazer o teste do Covid? Ele diz, não, só é doente quem sabe. Não vou fazer não, nunca fez. Só é doente quem sabe. O sujeito está lá bonzinho, aí ele tem uma dor aqui, se ele não vai no médico, não fica. Aí se o médico diz assim, ih rapaz, é câncer, ó. Morreu. Psicologicamente se abala completamente. Se abala tudo. Agora você imagina se o médico diz assim, olha, você só tem 2 semanas. Acho que não chega nem a semana, o cara morre no mesmo dia. Só, se ele ouvia falar que só tem 2 semanas, ele morre naquele dia. De tão desesperado que ele fica. Agora a vinda de Cristo, todo mundo quer saber e marcar o dia. Mas Jesus disse, não. Você vai ter que vigiar. E esperar. E confiar. Então, Tiago recomenda aos irmãos, fortalecei os vossos corações. A convicção de que Cristo vai voltar deve fortalecer nossa fé, na certeza de que Cristo entronizado há de voltar e colocar um ponto final nessa história. É a nossa fé que tem que dizer isso, é a nossa perseverança, a nossa fidelidade, nosso compromisso, nossa paciência de esperar e não tentar adivinhar nada. O versículo 9, por exemplo, o termo aparece de novo, irmãos. É uma exortação para que não se queixe uns dos outros. Essa expressão. Ele começa de novo com a palavra irmãos. Irmãos, não se queixem uns dos outros. Por que Tiago mudou de assunto? Está tratando das perseguições e da vinda do Senhor, e agora o assunto é murmuração. Tem gente se queixando demais. Tem gente reclamando demais. Não sei se vocês se lembram aqui da Terra Prometida. Até a saída da Terra Prometida era para simplesmente pegar as suas tralhas e caminhar pelo deserto até chegar na Terra Prometida e estava tudo bem. O que é que os irmãos fizeram no caminho? Os israelitas? Reclamaram de tudo. Reclamaram da água, reclamaram do pão, reclamaram do sol, reclamaram da chuva, reclamaram de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Até do maná que caía do céu, eles diziam, mas eu não aguento mais esse pão ordinário. Esse pão vil. Até reclamaram de tudo. E reclamar não é uma coisa muito boa. Então, por exemplo, Tiago tinha nos seus temas anteriores exatamente a opressão contra os crentes. E fica uma oportuna lição. A amargura dos oprimidos não deve voltar. As dificuldades da vida e a opressão contra os filhos de Deus podem criar uma necessidade de se reclamar. Todo mundo sofre, todo mundo passa por luta, todo mundo reclama, todo mundo desabafa. Estando o verdadeiro objeto da reclamação distante e inacessível. Eu vou lembrar uma coisa aqui. A mulher sunamita, não sei, não faz muito tempo que nós comentamos sobre ela aqui, Eliseu disse para ela, você vai ter um filho daqui a 1 ano. Ah, mas eu não estou pedindo nada. Não, mas você vai ter. Você foi minha anfitriã com muito carinho, então eu não tenho nada para te dar. Se você não tem filho, você vai ter um filho. Aí ela teve um filho, feliz da vida, né? Era estéril, já era uma mulher quase de idade, e aí teve um filho. Mas aí, passado um dia, o menino está lá na roça com o pai, era um garotinho, o menino morreu. Ah, meu Deus do céu, ela poderia ter. Agora o problema está. Ela pegou o menino no colo, levou lá no quarto onde ela hospedava o profeta, deitou na cama do profeta, mandou arrumar um jumentinho, pegou um dos moços, vamos embora. Vamos ali. E aí você vai fazer? Fala para o meu marido que eu estou indo ver o homem de Deus. Mas não é nem lua nova, não é nem dia de culto, você vai fazer o que lá? Não se preocupe não. Está tudo bem. O menino estava morto, mas ela disse, está tudo bem. O marido, você vai aonde? Eu vou no culto. Eu vou falar com o homem de Deus. Ela não tinha que ficar contando. Sabe por quê? Sabe que lição que eu tenho daí? Ela não vai contar nada para quem não pode resolver. Quando ele estava lá, o Eliseu está lá em cima do monte, ele olha de longe, ele vê a sunamita vir pisando firme. Aí ele fala para o moço dele,
Geazi, corre depressa. E pelo andar da sunamita ali, pelo jeito que ela vem ali, alguma coisa boa não aconteceu, não. Tem coisa ruim aconteceu. E Deus me ocultou, não estou sabendo. Vai e procura saber se está tudo bem com ela, com o filho, com o marido. Aí foi o Geazi correndo. Dona sunamita, está tudo bem com a senhora? Tudo bem. O marido da senhora vai bem? Vai muito bem. E o filho da senhora, que estava morto ali? Tudo bem. Em outras palavras, o que é que ele está dizendo? Eu não quero conversa com você, rapaz. Não é contigo o meu negócio. E já viu que nós somos assim? Nós estamos passando por uma adversidade, por uma dificuldade. Ao invés de nós entrarmos na presença de Deus e orar a Deus e pedir graça a Deus e resultado para Deus, a gente fica reclamando com os irmãos. Eu falei com o pastor, mas o pastor, eu fui não sei o que, estou te orando aí, eu não sei quanto tempo. E ao invés de falar com a pessoa que resolve, quem é que resolve? Irmãos, não se queixe. Não murmure. Louve a Deus. Cante louvores, adore a Deus. É isso que Tiago está lembrando aqui. A amargura dos oprimidos não deve estar na vida do cristão. O verdadeiro objeto da reclamação está distante. O espírito de reclamação pode ser canalizado para os de casa, gerando assim a certa intranquilidade. Você começa a reclamar, os outros também começam a sofrer. Imagine, o pai chega em casa e reclama, aí os filhos olham assim, o negócio está preto aí. Está ruim. Não reclame não. Lembremos-nos de que as murmurações de Israel, quando na sua peregrinação pelo deserto, foram todas punidas. Todas. Por isso diz Tiago, para que não sejais julgados. Lembra da punição? Os camaradas comiam todo santo dia, irmão. No deserto não tem padaria, não tem açougue. No deserto não tem supermercado, não tem superadega. No deserto não tem atacadão, não tem nem birô de cachorro-quente para o cara comprar um cachorro-quente. Não tem refrigerante gelado, não tem água, não tem nada. Aí Deus está mandando do céu o maná e eles reclamam. Eu queria era carne. Se eu pudesse. Uma coxa de frango assim. Aquela coisa. Eu não aguento mais, não. Eu não aguento mais esse pão miserável. Aí Moisés vai lá e Deus, o povo tá que reclama da comida. Aí Deus se aborrece. Mas Deus, quando se aborrece, ainda é bom, né? Eles olha, amanhã, fala para eles que amanhã, no deserto, sol rachando, amanhã eles vão comer carne até sair pelo nariz. Aí Moisés vai lá e mas o senhor está vendo aí? Vai lá. Olha, o senhor está dizendo que amanhã vocês vão comer carne até sair pelo nariz. Aí, nem que chovesse carne. Ainda tem gente que duvida de Deus. Quando foi no outro dia, o senhor mandou uma chuva de cordonizes, da altura dos peitos, assim, da largura do arraial e quilômetro de distância. Que o Napoleão um dia desse brincou, falou assim, uma chuva de 3 quilômetros por não sei quanto de galinha caipira e da canela amarela. Era só pegando e torcendo o pescoço e comendo e coia. Mas, devido à murmuração, quando eles notaram a coisa, naquela ganância para comer, Deus se aborreceu. Diz, mas esse povo é ruim demais, esse povo é cruel. Deus se aborreceu. Vou punir esse povo. Aí Deus mandou cobra. Cobra tão venenosa que era só morder, é defunto. Aí está lá varrendo, matando gente de cobra. E aí ele diz assim, Moisés, nós pecamos contra Deus. Eu falei para não murmurar. Vocês murmuraram, vocês reclamaram demais. Bateram contra Deus. Mas aí agora, perdoa, pede a Deus para perdoar o Senhor. Moisés era o coitado, né? Deus, tem misericórdia desse povo, perdoa. Não, perdoar, está de boa. E o Senhor vai tirar as cobras? Não, as cobras ficam. O senhor não vai perdoar? Vou perdoar, mas as cobras ficam. Mas vai morrer todo mundo? Não, eu vou dar um jeitinho, vou dar um remédio para a cobra, mas a cobra fica. Deus dá solução.
Mas a prova fica. Faz uma cobra de metal, coloca contra o sol, e quando o cara for mordido da cobra, faz ele olhar para ela. Quando ele olhar para ela, o veneno vai morrer, ele vai se salvar. Mas ele é mordido. Não tem escapatória. Aí virou a simbologia de Cristo, como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem foi levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A cobra tem um veneno tão terrível que matava todo mundo. E o pecado também é um veneno cruel como aquele. Mas olhou para Jesus, está resolvido. Então, vamos nos lembrar, todas as murmurações foram punidas. Então Tiago diz assim, para que não sejais julgados, não nos coloquemos sob juízo, por praticarmos murmuração. O modelo de macrotímia foi mostrado no versículo 7, o lavrador. E um segundo modelo agora é apresentado. E qual é? Os profetas que falaram em nome de Deus. Esses camaradas também são, além da perseverança, foram também exemplo de sofrimentos. Jeremias padeceu pela fidelidade a Deus, foi contraditado por Ananias, preso e ameaçado de morte. Amós também foi acusado pelo líder religioso de Betel. Amazias, Elias foi ameaçado pela rainha Jezabel. Enfrentaram adversidades, mas se mantiveram firmes, venceram. São colocados como exemplos para nós. Passaram por provas, por lutas, ameaça, mas eles aguentaram firme. Vamos ficar firmes no Senhor. Vamos aguentar. O Senhor é bom, vai dar vitória. Vamos vencer. Temos encarado o cristianismo como uma festa ou como uma religião de fim de semana? Porque aí é uma coisa que a gente tem que decidir. Ficamos felizes quando o mundo nos elogia? Eu gosto muito dessa igreja. O incrédulo diz isso, me sinto bem aqui, ninguém me molesta, aqui é uma beleza, né? Alguém declarou que o bom sermão é aquele que consola os aflitos e incomoda os incomodados. Ora, o bom sermão é aquele que eu costumo dizer de vez em quando, te deixa numa cama estreita, com um lençol curto. Que você fica tentando se embrulhar, quando puxa o cobertor para a cabeça, desembrulha os pés. Quando puxa para os pés, desembrulha a cabeça. Se tiver frio, você tenta virar para o outro lado, descobre as costas. E a cama está sempre sobrando, faltando um pedaço. Você tenta ficar daqui, o que o profeta quis dizer com essa expressão é que você não vai dormir de noite pensando naquilo que você precisa mudar na sua vida. E o sermão é isso. Você pode observar que os homens de Deus que tiveram experiência de encontrar com Deus, é porque hoje a gente quer o quê? O culto. O que a gente fala do culto hoje? Quer ir para o culto para receber a bênção, e para receber a graça, para o Senhor me abençoar, me dar isso, me dar aquilo. Não é assim que a gente pede? Mas Isaías entrou lá no templo. E ele viu o quê? A glória de Deus. O Senhor assentado no alto e sublime trono. E ele viu aquela coisa esplendorosa. Mas quando ele saiu de lá, o que ele estava dizendo? Ai de mim, que vou perecendo. Sou um pecador e estou de frente do Altíssimo. Ele se confronta. Ele percebe que a presença de Deus confronta o nosso pecado, a nossa fragilidade, o nosso fracasso, e nós nos olhamos como no espelho. Se a igreja não incomoda o mundo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Os profetas incomodaram, Jesus incomodou. A oposição e até mesmo o sofrimento fazem parte do inventário cristão. Ter oposição é parte do cristianismo. Ter sofrimento faz parte, está no pacote. É nosso. Se está tudo bem, está tudo bom demais, está tudo às mil maravilhas, desconfie da sua fé. Desconfie de você, tem alguma coisa errada. Tá bom demais. Então, você conhece o ditado que diz que quando a esmola é grande, até o cego fica desconfiado? Esse negócio aqui está errado, tá muito, né? Tem pessoas que não se atentam para isso. Você já viu, por exemplo, que na nossa cidade tem os golpistas, né? Os golpistas financeiros que passam a rasteira aí,
na compra de carro, nos leilões e tantas coisas. Ele sempre joga. Vocês fiquem atentos. Você sabe com o que ele joga? Sabe qual é a arma deles? É a ambição. Ele pega uma coisa que está lá em cima e põe lá embaixo, o preço, bem baixinho. Ele vai correr, ele vai querer, ele vai ver que é bom demais, ele vai correr em cima. Aí é onde ele pega. É como a isca do peixe. Agora, desconfie, tem alguma coisa errada. O que era o mundo amaria, Jesus disse assim, a oposição e até mesmo o sofrimento faz parte do inventário cristão. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas porque vocês não são do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo que vos odeia. O mundo te odeia? Está tudo certo, tá? Esse aí é o certo. O certo é esse. O mundo te ama. Porque antigamente ser cristão era um termo pejorativo. Protestante. Hoje cristão dá status. É até um privilégio, né? O caráter. Isso quer dizer que os cristãos devem ser sempre, não quer dizer que o crente tem que andar reclamando de tudo, não. Quer dizer, sim, que deve ser fiel em qualquer circunstância. A fidelidade produzirá a amizade do mundo. A inimizade do mundo. E não podemos recuar diante das dificuldades. É nessas condições que a verdadeira fé se manifesta. Eis que chamamos de bem-aventurados os que suportam a aflição. Aí vem o terceiro exemplo de macrotímia. O Jó. Os leitores são exortados a recordarem o seu exemplo. Foi muita sabedoria de Tiago colocar Jó no meio dos profetas. Podemos tomar, por exemplo, os profetas como homens de ação e presumir que Jó foi um homem resignado. Mas olha, ele declarou, mas ele disse assim, o Jó chorou, ele reclamou. Ele não foi aquele cara passivo, não. Você vai lá no livro de Jó. Tem gente que pensa assim, porque o Jó, ele sofreu caladinho. Não foi assim. Vai lá ler o livro. Ele reclama. Ele questiona, ele confronta, ele chora, reclama, discute com os amigos, apregoou sua dor, não foi passivo, mas no meio da dor que o esmagava, apegou-se a Deus. Questionado pela esposa que aconselhava ele a blasfemar e suicidar-se depois, ele a repreendeu. Você está ficando louco, não vou entrar nessa. O texto termina com as palavras assim, em tudo isso, olha o texto termina assim, Jó não pecou com os seus lábios. Então não é preciso você ser passivo o tempo todinho, caladinho, só porque não, questiona, só que tem que vigiar as palavras, saber o que vai dizer. Então, Tiago não ressalta apenas o sofrimento do patriarca. Viste o fim dele, que Deus lhe deu? É uma alusão ao estado final de Jó. Jó 42:12 lemos. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Deus recompensa aquele que permanece fiel nas tribulações. Vale a pena perseverar. Não ficamos abandonados e somos recompensados. A causa disso é porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Mas tem que ter paciência. Por isso que a gente conhece a história sobre a paciência de Jó. Né? Paciência, vai lá, sofre, aguenta, firme, luta, prova, mas aguenta. Aí, eu ainda quero terminar esse pedacinho, que eu puxei um pouquinho mais hoje. O juramento é proibido. Por essa preocupação de Jesus e Tiago, por exemplo, com o juramento, ele tem essa preocupação. Era comum naquela época uma pessoa tomar as coisas santas como a avalista de suas palavras, jurando por elas. Juro pela minha mãe. Lembra do catolicismo? Juro pela imagem do Senhor. Juro por Nossa Senhora, não sei das quantas lá. Juro por aquele, juro. Procurando imagens santas, juro por Deus. E Tiago e Jesus disse não, isso não. Não importa, o que importa aqui, era comum aquelas pessoas usarem isso. Mas não importa que mentira alguém dissesse. Se tivesse jurando, já estava valendo. Agora um cristão não murmura,
Tiago deixou bem claro antes e agora ressalta outro aspecto. Um cristão não mente. Um cristão não mente. Diz uma história de Agostinho, que ele estava lá estudando, e um dos seus discípulos resolveu fazer uma pegadinha com ele no dia 1º de abril. Aí abriu a janela e falou: vem cá, mestre, vem depressa, mestre, vem ver. O que é? Uma vaca voando. Aí ele foi para a janela, abriu e ficou procurando. Aí o discípulo caiu na gargalhada. Eu não acredito que o senhor acreditou nisso. Como é que o senhor pode acreditar que uma vaca voou? Aí ele falou assim: eu acho mais fácil acreditar numa vaca voando do que num crente mentindo. Olha o tamanho da pancada na cabeça. Podia ter ficado sem essa. Não jure. Fale a verdade. É isso que Tiago. Um cristão não mente. Fala a verdade. E por isso não precisa tomar avalista para o que ele diz. O que melhor avaliza o seu falar é o reconhecimento público da sua lisura e das suas palavras. É nítida a semelhança do pensamento de Tiago com Mateus 5, 34, 37, do Sermão da Montanha. A ética de Tiago mostra muita semelhança com o Sermão do Monte. Tanto Tiago, como seu meio-irmão, o nosso Salvador, esperam que a nossa conversa seja melhor fiador das nossas palavras. E em qualquer circunstância, a dignidade do cristão deve permanecer sob perseguição, ela é perseverante. Em aflição, ela não murmura. E em qualquer momento, sua palavra é a verdade e é sadia. Esse é o cristianismo. Aí pergunta assim: Tiago trouxe uma teologia nova? Não, mas ele quer saber o que você já está fazendo com o que você já tem. Ele quer saber como é que você está vivendo com a sua fé que você diz que tem. Se você tiver, o cristianismo é isso aqui.